amados, na obra de Deus, nem sempre os mais vistos são os mais aprovados. Nem sempre os mais comentados são os mais confiáveis. O que realmente sustenta uma vida diante do Senhor não é a visibilidade, não é o talento ou a posição, mas a fidelidade. Homens podem se impressionar com aparência, os homens podem se impressionar com desempenho ou com influência. Aliás, o mundo distingue as pessoas exatamente pelo valor que elas acham que têm e pelo valor que eventualmente nós atribuímos às pessoas. Deus, entretanto, Ele não procura nada disso. Ele procura servos fiéis, tementes e íntegros, capazes de permanecer firmes mesmo quando ninguém está observando. O salmista disse que o Senhor procurarão os fiéis na terra. E isso é muito importante nós refletirmos. Se você é uma pessoa que ama a escola bíblica dominical, se você ama a palavra de Deus, se você é uma pessoa que quer ser fiel a Deus, se você é uma pessoa que quer ter o temor de Deus, eu quero te convidar para ficar conosco nos próximos minutos. Nós estaremos discutindo o tema da lição de número 8 da escola bíblica dominical. A fidelidade e o temor, características que geram confiança. O texto bíblico desta lição está referido em 5 textos bíblicos. E aqui, antes de fazer as citações, eu gostaria de fazer aqui uma crítica. Não uma crítica pela crítica, mas uma crítica com certa pertinência, tanto pedagógica quanto didática. Porque, como se trata de um sermão temático, o assunto que nós vamos propor aqui agora, não há necessidade de você incluir tantos textos bíblicos para introduzir esse assunto. Apenas um é suficiente. Por quê? Porque o que vai dar consistência ao assunto que você vai discutir é aquilo que você vai inserir nele ao longo da conversa, ao longo da sua proposta. E colocar logo de imediato 5 textos, você pode causar uma dificuldade de lidar com tanta coisa aqui para iniciar um assunto que é temático, que em tese deve ter apenas um assunto e não 5. Portanto, há aqui uma incoerência. Mas, de toda forma, o texto base dessa lição está no livro de Neemias, capítulo 7, versículo 2, no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 21, na epístola de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 2, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, e na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Portanto, há aqui uma certa incoerência em colocar tantos textos para introduzir um assunto que é temático. Só isso que eu gostaria de dizer. Mas, com relação à fidelidade e temor, você pode com certeza encontrar diversos textos na Bíblia, principalmente nos livros sapienciais, e que vai dar muita base para você fazer esse comentário. Embora aqui na minha discussão eu não pretenda fazer isso, até porque eu quero aproveitar um pouco daquilo que o próprio comentarista fez no seu trabalho. E eu acho que é importante fazer isso porque o comentário é importante para a igreja. E se nós que estamos propondo ensinar a respeito não valorizarmos o comentário, nós acabamos por desestimular os irmãos de fazer a própria leitura do texto durante a semana. E isso não é bom para a igreja. Mas vamos lá, meus amados, veja, o nosso objetivo ao discutir esse assunto é mostrar que a fidelidade e o temor a Deus são marcas indispensáveis a uma vida cristã saudável, a uma vida cristã confiável, portanto. E, irmãos, olha uma coisa, nós vivemos em dias em que muitas pessoas
valorizam talento, valorizam aparência, influência e capacidade de comunicação. Muitas vezes as pessoas quase não têm nada para dizer, mas como sabem trabalhar bem com as palavras, essas pessoas são valorizadas. Mas nem sempre essas pessoas têm o que nós precisamos. Mas uma coisa é certa: a Bíblia, ela não valoriza esse tipo de comportamento que nós valorizamos tanto. A Bíblia mostra que Deus valoriza algo mais profundo. Deus valoriza caráter, Deus valoriza fidelidade, Deus valoriza temor, principalmente. Então, quando nós queremos tratar de alguma coisa que vai dar destaque a alguém na obra de Deus, nós precisamos priorizar em nossa análise se esta pessoa é temente, se esta pessoa é fiel e se esta pessoa é leal. Há uma distinção sutil entre fidelidade e lealdade. Essa distinção se dá da seguinte forma: quando eu trato de fidelidade, eu estou falando de algo que me é imposto por conta de uma regra anterior que foi tratada, por conta de alguma coisa que me impõe que eu seja fiel. Por exemplo, não é exatamente isso, mas eu quero usar esse exemplo aqui para você entender isso que eu estou dizendo. Quando dois estão se casando, quando duas pessoas estão se casando, geralmente o celebrante pergunta para elas se elas se aceitam e se prometem cuidar um do outro, etc, etc e tal. Geralmente as pessoas dizem sim. E nesse sim que elas estão dizendo, elas estão se comprometendo a ser fiéis. Por que elas estão se comprometendo a ser fiéis? Porque há um ato legal, há uma resposta positiva de cada uma delas dizendo assim: eu vou ser fiel. Agora, a lealdade não. A lealdade é algo que eu sou porque eu quero ser leal. Por exemplo, uma pessoa pode ter prometido ser fiel quando se casou e ao longo da caminhada juntos, ele pode trair, ele pode cometer um adultério, ele pode se afastar do lar, ele pode abandonar aquela pessoa que ele prometeu ser fiel. Mas quando eu sou leal, eu não vou cometer nenhum ato que prejudique aquela pessoa, que faça com que aquela pessoa sofra. Por exemplo, eu não vou cometer adultério, eu não vou abandonar o meu lar, eu vou fazer de tudo para que o meu lar tenha tudo de melhor. Isso é lealdade, isso não é fidelidade, isso é lealdade. Então, nesse sentido, as Escrituras valorizam tanto a fidelidade, quanto o temor, quanto a lealdade. E isso é muito importante na nossa vida cristã. Portanto, veja aqui, Jesus ele nos adverte no capítulo 24 de Mateus, dizendo o seguinte: que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ou seja, muitas pessoas, por conta de problemas que surgem, por conta de dificuldades no relacionamento, por incompatibilidade em algumas áreas da vida, acabam deixando de ser fiéis. Por quê? O amor que existia, ele vai se arrefecendo. Na vida cristã é a mesma coisa. Nós começamos a vida cristã numa euforia, num desejo de estar sempre disposto para servir e consagrando as nossas vidas. Mas com o passar do tempo, o costume, as dificuldades, as lutas acabam por nos afastar de tanto desejo de servir, de ser fiel, de ser leal. E por isso Jesus fala aqui, a iniquidade, o pecado, ele acaba por diminuir esse amor que a gente sentia e ele esfria. Só um detalhe aqui. Eu disse pecado e iniquidade. Há uma diferença também sutil entre pecado e iniquidade.
o pecado ele é um ato em si. Quando eu adultero, quando eu minto, quando eu roubo, quando eu cometo um crime, eu estou pecando. Agora, a iniquidade é a motivação que me leva a adulterar, a mentir, a cometer um crime, a cometer qualquer delito que contrarie os princípios e valores cristãos. Portanto, o pecado é um ato isolado, a iniquidade é uma condição de vida que eu levo. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque a iniquidade é a que nos prejudica na vida espiritual. Nem sempre o pecado é o causador do nosso afastamento da presença de Deus. Muitas vezes o pecado ele ocorre, nós nos arrependemos, nós confessamos e ele é eliminado, a consequência dele é eliminada de nossas vidas. Mas a iniquidade não, a iniquidade é algo que eu levo comigo no dia a dia. Eu pratico a iniquidade, eu sou uma pessoa iníqua durante todo o meu comportamento, a minha conduta. Não necessariamente quando eu estou num ato de pecado. Eu sou iníquo porque essa é a minha natureza humana. E por isso eu preciso ter muito cuidado e vigiar muito. Olha só, quando a iniquidade cresce, veja que a fidelidade ela torna-se mais escassa, mais rara. E isso é temerário, sabe por quê? Porque isso vai fazer com que o amor esfrie, vai fazer com que o temor a Deus também diminua, vai fazer com que a fidelidade e a lealdade a Deus também diminua, e tudo isso é substituído muitas vezes por conveniência, por vaidade e por interesses pessoais, muitas vezes. Porque às vezes nós agimos de acordo com a conveniência. Se é interessante que eu mostre esse lado do meu comportamento, eu vou mostrá-lo. Mas se não é, por que eu vou ficar mostrando isso? Por que eu vou fazer isso? Esse tipo de conduta nós precisamos entender. Em Neemias capítulo 7, versículo 2, que aliás é um dos textos que está introduzindo esse assunto, nós encontramos Ananias ou Hananias, porque muitas vezes na Bíblia o H ele tem mais um som de R, principalmente decorrente da tradução que a gente faz. Nesse caso aqui é do hebraico, então portanto o H tem um som de R aqui. Então Hananias, olha, sabemos pouca coisa sobre ele, mas o testemunho que dão dele na Bíblia é suficiente. Veja o que diz aí o versículo 7. Eu dei a meu irmão Hanani e a Hananias, maioral do castelo, o encargo de governarem sobre Jerusalém, porque era homem fiel, temente a Deus, mais do que muitos. Então veja que a fidelidade, o temor aqui, possibilita que esses irmãos assumam um cargo de confiança e um cargo muito relevante naquela situação. Então, fidelidade e temor nos possibilita servir a Deus em áreas até mais estratégicas, em áreas mais importantes, podemos dizer assim. Veja então que Ananias ou Hananias nos ensina que na obra de Deus a confiança não se improvisa, tá? A confiança se constrói com fidelidade e com temor. Para que você desfrute de confiança na sua igreja, entre seus pares ou entre os irmãos, você precisa evidenciar esses traços de fidelidade, de lealdade, como eu disse aqui, e de temor a Deus. São áreas das nossas vidas, irmãos, que nem sempre nós estamos preocupados. Nós muitas vezes nos preocupamos com aparência, nós nos preocupamos com aquilo que as pessoas acham da gente e nós acabamos nos esforçando para viver do jeito que as pessoas gostam. Mas isso é uma falha na nossa conduta. Eu diria que é uma deformidade no caráter de alguém que quer viver de modo que agrade as pessoas e não necessariamente que agrade a Deus.
Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Olha, o Hananias, ele foi um homem confiável porque diante de Deus ele era fiel e temente. A Bíblia ela não apresenta, eu diria, uma longa biografia desse servo de Deus. Não sabemos detalhes de sua vida, nome de sua esposa, seus filhos, nada disso a gente sabe. Mas a gente sabe que o texto bíblico destaca aquilo que realmente importava. Ele era fiel e temente a Deus. Irmãos, nós podemos estar tendo a aprovação da igreja, podemos estar sendo considerados pela igreja, mas aí vem uma dúvida que ela precisa ser respondida e resolvida. Deus nos acha tão fiel quanto a igreja nos acha? Deus nos acha tão competentes quanto a igreja nos acha competentes? O mais importante não é o que as pessoas pensam de você, é o que Deus pensa de você. É assim que precisamos nos preocupar. Neemias ele confiou a Hananias uma responsabilidade importante, principalmente na administração da cidade de Jerusalém, que estava naquele instante no caos, pessoas desanimadas, pessoas desiludidas, pessoas com tantas lutas e batalhas para enfrentar, que qualquer outra coisa não era importante para elas, mas ele recebe o encargo de governar. A cidade estava sendo reconstruída, mas precisava ser guardada, precisava ser organizada e conduzida com seriedade. Aliás, tudo que fazemos para Deus, nós precisamos fazer visando esse resultado. Nós precisamos ser leais, ser fiéis, ser tementes, mas devemos também fazer a obra do Senhor bem feita. Eu tenho uma filosofia comigo que me acompanha desde os meus mais iniciais tempos de vida cristã, que pior do que você não fazer nada para Deus é você fazer uma coisa mal feita. Então, se você quer servir a Deus de verdade, se você quer dar a Deus o melhor que você tem, viva de modo fiel, viva de modo temente, viva de modo leal, viva de modo que Deus ele possa olhar para você e contar com você, como o Neemias contou com Hananias ali naquele instante. Será que Deus pode contar conosco em cada instante, em cada situação das nossas vidas de verdade? Amados, aqui, observando isso tudo, nós vemos uma lição importante. Hananias, ele não se tornou fiel porque ele recebeu uma responsabilidade. Ele recebe uma responsabilidade porque ele era fiel. Então, se você quer algo de Deus, se você pretende fazer alguma coisa para Deus, seja fiel. Sabe? Primeiro se entregue a Deus, primeiro se dedique a Deus, renda-se a Ele, aproxime-se dEle. Há uma interessante afirmação de Tiago quando ele diz assim, aproximai-vos de Deus e resisti ao diabo, consagrem-se a Deus e resistam ao diabo. É interessante, nós primeiro precisamos nos render a Deus, nos dedicar a Deus, para depois enfrentarmos as batalhas. E Deus só vai receber a nossa consagração, a nossa dedicação, quando nos mostrarmos de fato leais e fiéis e tementes a Ele. Tá? Na igreja, na família, no ministério, o caráter vem antes do cargo, irmãos. Nós nunca podemos esquecer isso. Há pessoas capazes, mas pouco confiáveis. Há pessoas talentosas, mas instáveis. Há pessoas influentes, mas sem temor. Por isso, Deus valoriza homens e mulheres cuja vida sustenta as palavras que eles afirmam. Irmãos, eu
Tive já a oportunidade de pastorear algumas igrejas e de liderar departamentos nas nossas igrejas. E sempre que eu precisava convidar uma pessoa para servir naquele departamento, fosse a escola dominical, jovens, obreiros ou em qualquer outra área, a minha primeira preocupação não era exatamente com o talento daquela pessoa, com a capacidade que aquela pessoa tinha de falar, de entrar e sair, mas a conduta espiritual. Eu deixei de, irmãos, ao longo da minha vida pastoral, eu deixei de indicar muitos irmãos para o ministério, embora olhasse neles e vissem todas as características essenciais para ocupar um cargo, fosse de diácono, presbítero, evangelista ou pastor. Mas o que me levou muitas vezes a não indicar essas pessoas para os cargos que eu mesmo pretendia? Quando começava a verificar o que estava por trás daquele comportamento tão interessante, tão bonito e visível, eu conversava com esposa, eu conversava com filhos, eu conversava com colegas de trabalho e descobria que aquela pessoa era de um jeito dentro da igreja, mas fora era completamente diferente. Isso é falta de temor. Isso é falta de lealdade, isso é falta de reverência, de todas as qualidades indispensáveis que precisamos para servir a Deus de verdade. Portanto, nós precisamos pensar nisso. E aqui nós precisamos refletir em um detalhe importante, irmãos. Responsabilidade espiritual deve ser entregue a quem demonstra caráter e não só capacidade. Capacidade muita gente tem. Talentos muita gente tem, até talentos naturais. Mas o caráter de uma pessoa é mais importante do que tudo isso. E você que é pastor, você que é líder, quando for convidar alguém para trabalhar com você, olhe esse lado e não apenas o que aparenta na sua frente. E você vai perceber que muitas vezes Deus, Ele nos surpreende com o comportamento das pessoas, a maneira como as pessoas agem. Nós precisamos refletir sobre isso. Amados, a nossa fidelidade, a nossa lealdade, o nosso temor a Deus, ele revela que nós temos compromisso com Deus. Olha o que Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 2, que também é um texto que está lá na introdução ao nosso assunto. Ele diz assim: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Dispenseiro aqui que Paulo está chamando são aquelas pessoas que serviam, que cuidavam da casa, diríamos mordomos, que estavam zelando pela economia, por tudo que havia dentro da casa de seus senhores. Então, há uma necessidade de que antes de assumir um cargo, nós evidenciamos isso nas nossas vidas. A fidelidade e a lealdade são marcas essenciais de quem serve a Deus. Não é a aparência, não é o falar bonito, não são cursos superiores, não são diplomas de teologia, nada disso. Irmãos, não podemos olhar desse jeito. Muitas vezes nós temos alunos nos cursos de teologia que nos envergonham por suas condutas enquanto alunos, e enquanto servos de Deus também, por que não dizer? Nós precisamos refletir sobre quem nós estamos colocando na obra de Deus. O dispenseiro, como eu disse, ele administra aquilo que pertence a outro. E isso nos lembra que a vida, os dons, o tempo, a família e os recursos do ministério pertencem a Deus. E nós devemos tratá-los com responsabilidade.
E aqui eu quero dar uma sugestão para você. Você não pode tratar a obra de Deus, a igreja, mais importante do que sua família. A sua família é mais importante. Amados, eu tenho 70 anos. Meus filhos já estão todos criados, são adultos. E eu vejo que muita coisa que eu fiz de errado hoje reflete na conduta de meus filhos. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque ao longo de quase 40 anos, eu me dediquei muito à igreja, muito. Eu sacrificava minha esposa, eu sacrificava meus filhos para chegar na hora nos cultos, para estar presente nas reuniões, para fazer o que fosse necessário para evidenciar que eu era dedicado à obra de Deus. E eu acabei com isso negligenciando minha família. E hoje eu já não tenho mais tempo de recuperar. Por isso eu quero sugerir a você que cuide da sua família, mesmo que você seja o pastor da igreja, mesmo que você seja o presidente do campo, cuide da sua família mais do que você cuida da igreja. Porque, sabe, irmãos, a família pode subsistir sem a igreja, mas a igreja não subsiste sem a família. Então é mais importante você cuidar daquilo que mantém a obra do que cuidar simplesmente da obra. Isso também é fidelidade, é lealdade, responsabilidade e temor. Nós precisamos ter cuidado com isso. Portanto, veja aqui, ser fiel é mais do que cumprir tarefas. Tarefas a gente cumpre por obrigação. Mas ser fiel a Deus, ser leal a Deus, é permanecer firme mesmo sem que ninguém esteja te aplaudindo. Sabe, irmãos, eu agora, na minha idade, eu estou ocupando um cargo na igreja que me dá muito prazer. Eu tenho a oportunidade de ser o líder da consagração pela manhã na nossa igreja. Nós nos reunimos todas as manhãs, de segunda a sábado, das 7h30 às 8h30 da manhã para orar. E oramos, lemos a Bíblia e cantamos. Quase ninguém nos vê. Nosso grupo é um grupo muito pequeno. Tem no máximo 6 pessoas pelas manhãs. Mas ali nós fazemos algo que Deus está vendo. E para mim isso basta. Porque para mim a obra de Deus hoje não é eu estar num púlpito pregando para uma multidão de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Isso envaidece qualquer pregador. Mas, irmãos, nada é mais gratificante na obra de Deus do que você ver pequenas mudanças na vida das pessoas. E isso a gente faz sem ninguém ver, sem ter aplausos. Sabe, é honrar compromissos nossos com Deus, mesmo quando ninguém está observando. Mas você está ali firme. Eu tenho o privilégio de poder interceder pelo meu pastor que eu amo, por sua família, pelos irmãos da igreja, pelos obreiros da igreja. Eles estão sabendo disso agora que eu estou falando. Mas eu faço isso de coração, porque eu quero vê-los bem. E porque eu tenho um compromisso, antes de ter com eles, eu tenho um compromisso com Deus. Eu preciso honrá-lo de todo jeito. Veja, quando Paulo escreve a Timóteo, que é outro texto que está também lá na abertura, ele diz assim: Timóteo, o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinem a outros. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que nós devemos nos dedicar a ajudar, a ensinar e a ajudar a crescer aqueles que são fiéis, aqueles que temem a Deus,
aqueles que podem contribuir com outros, como ele diz. O que eu ensinei a você, você ensina a outros que vão ensinar a outros. E é isso que nós precisamos fazer. Observa aqui o que Paulo diz. Ele não fala: o que eu te ensinei, você ensina a homens inteligentes, a homens eloquentes, ou a homens que tenham popularidade muito boa, ou a quem quer que seja. Sabe para quem você deve ensinar aquilo que você aprendeu de Deus? A pessoas fiéis. A homens que demonstram que temem a Deus, que são leais a Deus em todas as circunstâncias. Isso nós devemos fazer com prazer. E sabe de uma coisa, irmãos? Olha o que nós podemos aprender disso aqui, olha. Talento natural pode abrir portas, com certeza, e abre. Mas é a fidelidade, a lealdade e o temor que sustenta alguém que recebeu uma responsabilidade na obra de Deus. Eu já vi muita gente começar na obra de Deus, como a gente diz, voando, mas aí pouco tempo houve uma aterrissagem e desastrosa. Eu não sei se vocês já viram vídeos que mostram o albatroz, que é uma ave que fica dias sobrevoando o oceano em busca de alimento. Olha, eu disse que ele sobrevoa dias, não disse que ele sobrevoa horas, ele sobrevoa dias, porque ele plana. Ele não faz esforço para voar, ele plana. Irmãos, agora é muito desastroso quando o albatroz vai pousar. Ele não consegue aterrissar normal, ele sai quase capotando. É algo assim que acontece com obreiros que voam muito bonito, mas que depois, na hora de parar, não sabem. Precisamos ter cuidado, irmãos. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Veja que o temor a Deus forma uma vida com reverência, com segurança diante de Deus. Note que, além de fiel, Hananias também era temente. O temor do Senhor não é medo de Deus, não é receio do que Deus pode fazer, punir você, mas é reverência, sabe? É você saber que Ele é Deus e você é servo. Que a obra é dele, que tudo é dele, que nada é seu, mesmo que você seja o pastor presidente da igreja, a igreja não é sua, a igreja é dele. Então aqui nós precisamos cuidar dela com respeito, com consciência da santidade de Deus e seriedade diante da sua palavra. Irmãos, nós não podemos tomar uma só atitude, decisão na obra de Deus, se aquilo que vamos fazer não está absolutamente claro nas Escrituras. Se o que eu vou fazer não está nítido nas Escrituras, eu preciso ter cuidado, porque isso pode trazer um grande problema lá na frente. Portanto, seja cuidadoso ao você fazer isso. Um outro texto que também está na nossa lição lá em cima é 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, que diz assim: se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Ou seja, seja reverente diante de Deus. Seja cuidadoso com a maneira como você se comporta. Meu irmão, a obra é dele, você está trabalhando para ele, você não está fazendo algo que vai te dar destaque, que vai te colocar num pedestal, não é isso. Quem tem que ocupar o lugar mais importante é ele, não eu e você. Olha o que João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Na obra de Deus é isso é reverência, isso é temor. Isso nós precisamos fazer. O cristão teme a Deus, irmãos, porque sabe
que Ele está ali observando. Nós precisamos ser tementes. E esse temor protege o coração contra a leviandade, contra a falsidade, contra o orgulho, o pecado escondido. Quem teme ao Senhor, irmãos, não precisa ser vigiado o tempo todo. Muito pelo contrário. Ele pode viver livre porque ele vive consciente que Deus está observando todo o tempo. Como dizem, eu posso enganar alguns por muito tempo, eu posso enganar a muitos por algum tempo, mas eu não posso enganar as pessoas o tempo todo. E a Deus eu não engano nunca. Então eu preciso saber disso. É isso que nós precisamos, é isso que está faltando, irmãos. Moisés, quando escreveu o Pentateuco, no capítulo 18 de Êxodo, ele escreve assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homem de verdade, que aborreça a avareza. Está aqui. O quadro que eu devo colocar, o espelho que eu devo colocar na frente de um obreiro quando eu quero convidá-lo para a obra de Deus. Se ele refletir tudo isso aqui, ele é digno de confiança e pode trabalhar naquilo que você quiser que ele faça. Mas se não refletir isso, não o coloque. Não seja nepotista que coloca qualquer parente seu nos cargos mais importantes simplesmente porque são parentes. Não faça isso. Se a vida dele não refletir exatamente isso aqui. O texto une aqui, nesse caso, capacidade e caráter. Não basta ser capaz, é preciso ser temente, verdadeiro e íntegro. Capacidade sem temor pode se tornar perigosa. Influência sem reverência pode virar abuso e liderança sem temor a Deus pode produzir muito mais danos do que benefícios na obra de Deus. E prejudicar, de fato, muitas pessoas. Sabe o que nós percebemos aqui, irmãos? O temor a Deus é a raiz interior, é aquilo que sustenta uma planta. É aquilo que não permite que ela caia, porque está firmada de verdade. Isso é temor a Deus na nossa vida. E é isso que nós precisamos. Amados, Hananias, ele aparece pouco na Bíblia, mas recebe um testemunho forte e muito valoroso. Ele era fiel, temente a Deus. Isso nos ensina que Deus valoriza a vida íntegra mesmo quando você não está em destaque. Você nunca vai lá na frente na igreja para falar. Você nunca está nos holofotes. Você nunca está sendo citado por nada. Mas a sua importância está diante de Deus pelo que você é e não exatamente pelo que as pessoas veem em você. Quando essas duas marcas, irmãos, estão presentes na vida cristã, a nossa vida se torna mais madura, a igreja se fortalece e o nosso testemunho e o próprio testemunho da igreja ganha credibilidade. E nós precisamos muito disso hoje, irmãos. Como nós estamos precisando disso? E partindo para o encerramento do nosso vídeo de hoje, eu queria fazer aqui uma pergunta que essa lição teima em nos apresentar. Que tipo de confiança eu e você temos produzido, tanto nas pessoas que nos veem, mas principalmente diante de Deus? E agora, para encerrar, eu quero simplesmente propor algumas aplicações para você nesta lição. Ela está ficando um pouco longa, mas seja paciente comigo, só esta vez mais, como você sempre tem sido.
Primeira, seja fiel no que Deus já colocou em suas mãos para fazer. Não espere você ser colocado como pastor da igreja ou como pastor presidente do campo para você ser fiel e para ser leal e temer a Deus. Não, faça isso agora. Seja fiel nos pequenos compromissos. A Bíblia diz, olha, porque foi fiel no pouco, eu vou te engrandecer. Seja fiel nos pequenos compromissos, na família, na igreja, no trabalho, na sua vida devocional. Pensa nisso. Segunda, não confunda talento com maturidade espiritual. Talento é uma coisa natural, muitas vezes. Uma pessoa pode ser capaz, ter uma grande habilidade natural, mas não ser confiável. Então entenda isso, que o mais importante é você ter maturidade e não simplesmente talento. Na vida cristã, o caráter vale mais do que a aparência, do que a influência e do que a habilidade. Percebe? Terceiro, viva com temor a Deus em todas as áreas da sua vida e não apenas quando você está sendo visto na igreja. Quando ninguém está te olhando, quando ninguém está te vendo, seja também leal. Seja também fiel, seja temente. O temor do Senhor deve orientar nossas escolhas, nossas palavras, nossas atitudes e principalmente nossas decisões. Note que quem teme a Deus não vive de qualquer maneira, mesmo quando está sozinho, quando ninguém está olhando. Quarto, procure se esforçar de verdade para ser uma pessoa confiável. Como a igreja precisa desse tipo de pessoas, irmãos. Quantas vezes os pastores precisam de alguém para fazer alguma coisa e não encontram ninguém com essas características? Seja confiável. E finalmente, examine o testemunho que sua vida está deixando. Hananias foi lembrado como fiel e temente a Deus. E eu quero, concluindo esse assunto, dizer o seguinte: pergunte a si mesmo e responda honestamente. Se todos na igreja fossem tementes a Deus, leais a Deus e temessem a Deus como você, como seria a nossa igreja? Seria melhor ou pior? Lembre-se, na obra de Deus, nem sempre os mais vistos são os mais aprovados. Nem sempre os mais comentados são os mais confiáveis. O que realmente sustenta uma vida diante do Senhor não é a visibilidade, o talento ou a posição, mas a fidelidade, a lealdade, o temor. Isso marca uma vida. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.